E aí, pessoal, vamos para a correção da parte de Ciências da Natureza do concurso. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prova de soldado. Vai começar o ano que vem, em 2027, em abril. Começa o curso de formação. Sou o professor Matheus Oliveira, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Estou na corporação desde o ano de 2010. Desde 2012 eu ajudo pessoas a serem aprovadas em concurso público. Bem, vamos lá. Então vamos começar pela questão 26. Eu até coloquei a tabela periódica aqui para ficar mais fácil a compreensão da questão. Vamos lá. Laboratório de análise química, uma espécie iônica. O que é espécie iônica? É um íon, né? Deixa eu colocar aqui. É um íon. Então o que é um íon? Íon é um átomo que tem excesso de carga negativa ou excesso de carga positiva, né? Ou seja, ou ele ganhou elétrons, que é o ânion, ou ele perdeu elétrons, que é o cátion. Tudo bem? Uma espécie iônica desconhecida foi identificada por espectrometria de massas possuindo número de massa igual a 37 e número atômico igual a 17. Tá. Vamos lá, a gente sabe que número de massa é igual ao número atômico, que é o número de prótons, mais nêutrons. Se o número de massa é 37, o número de prótons, ou seja, o número atômico é 17, o número de nêutrons será 20. Tá? Então aqui nós já temos massa, seguindo a ordem aqui, né? Eu tenho prótons 17, nêutrons 20. Beleza. Sabemos que um átomo, que a gente considera ele neutro, um átomo neutro, ele possui o número de elétrons exatamente igual ao número de prótons, certo? Só que olha só. Estudos adicionais indicaram que essa espécie apresenta carga -1 e é isoeletrônica a um gás nobre do terceiro período da tabela periódica. Com base nos conceitos da estrutura atômica, assinale a alternativa correta. Bom, ele tem carga -1, então ele tem excesso de carga negativa. Então ele tem um elétron a mais do que ele deveria ter. Se em situações normais o átomo ele tem o mesmo número de elétrons igual ao número de prótons, aqui ele tem um a mais, então o número de elétrons dele é 18, ou seja, um a mais, tá? E ele é o que? Isoeletrônica. O que é isoeletrônica? Tem o mesmo número de elétrons de um gás nobre do terceiro período. O que é o período? O período a gente olha aqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período. Então, do terceiro período, os gases nobres são da família 8A, são esses aqui, ó, os gases inertes. Ou seja, eles não, né, eles não se misturam, né, com outros elementos, eles não, são inertes, que a gente fala, né? Ele está no terceiro período, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ou seja, é o argônio. E olha lá, ó, ó o número atômico dele, é 18, ou seja, ele tem 18 elétrons. Se esse aqui tem 18 elétrons, porque ele é um íon, ele é isoeletrônica ao argônio. Então a resposta é o quê? 17 prótons, 18 elétrons, 20 nêutrons, sendo isoeletrônica ao argônio. Letra D, a resposta, tá? Vamos para a próxima questão. Questão 27, uma questão um pouco mais difícil, um pouco mais complexa, tá, pessoal? Olha só. No laboratório de desenvolvimento de fertilizantes, uma pesquisadora analisa diferentes espécies contendo nitrogênio e enxofre, com o objetivo de prever sua estabilidade e reatividade. Para isso, considera as espécies NO3-, SO2 e NH4+. A partir da análise das características estruturais dessas espécies, assinale a alternativa correta. Aqui, pessoal, para o vídeo não ficar longo, eu já vou direto na resposta, que é a letra A. E eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Deixa eu abaixar essa aqui, para ter mais espaço para escrever aqui. Então, vamos lá. Como isso aqui é uma questão um pouco mais complexa, aqui o objetivo não é ensinar sobre a matéria, e sim comentar sobre o que a questão está pedindo. Então, olha só. No NO3-, que a gente chama de íon nitrato, tá? As ligações de nitrogênio e oxigênio são equivalentes, em razão da deslocalização dos elétrons. Ou seja, estão como se fosse mudando de lugar de onde eles deveriam estar.
E o átomo central não ultrapassa o octeto, ou seja, continua tendo 8 elétrons na última camada. Vamos lá, nitrogênio, família 5A, oxigênio, família 6A. O que significa isso? O nitrogênio ele possui 5 elétrons na última camada e ele precisa de 3 elétrons para entrar na regra do octeto, tá? Beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer. Bom, eu tenho NO3 menos, ou seja, tem uma carga negativa a mais. O que a gente analisa aqui? O nitrogênio, ele possui 5 elétrons, certo? Eu tenho 1 vezes 5, tem a quantidade 5 de carga. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Só que eu tenho quantos? Quantos oxigênios? Eu tenho 3 oxigênios. 3 vezes 6, eu tenho carga 18, certo? Só que eu tenho uma carga além. Eu tenho um elétron além, né? Ou seja, tem um elétron e a carga aqui, 1 vezes 1, é 1. Somando, eu tenho 24 elétrons ao todo. Certo? Tem 24 elétrons. Tá. Quanto isso, tranquilo. E o que a gente precisa entender? Aqui, eu vou fazer a estrutura que a gente chama de estrutura de Lewis. E eu vou trabalhar com um negócio chamado ressonância. Vamos lá. O nitrogênio está aqui. Ele vai fazer uma ligação com o oxigênio. Tá? Outra ligação com o oxigênio e uma dupla com esse oxigênio aqui. E um deles tem carga negativa. Tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. A ressonância é quando a estrutura ela se movimenta. Então é como se fosse isso aqui, ó. Oxigênio, oxigênio, passa para cá. Vou fazer mais aqui. Então vem aqui, aqui. Um deles, óbvio, tem carga negativa, né? Eu vou sempre manter este aqui. Pode ser esse aqui também, não tem problema. Aqui e aqui, dupla. Tá? Ele faz essas ligações aqui. Então o que acontece? A ressonância ele está girando. Aí tem a questão da deslocalização dos elétrons, tá? Como eu disse aqui, eu não vou ensinar, vou só comentar a questão. Ele fala que as 3 ligações do nitrogênio com o oxigênio são equivalentes. E aí a gente tem um comprimento de ligação. A gente chama de comprimento intermediário, de mais ou menos 1,24, tá? E a ligação dupla é 1,2. E aí o que acontece? O que a gente analisa aqui na regra do octeto? Em qualquer das estruturas da ressonância que ele girou, certo? A estrutura girou, eu vou contar a quantidade de elétrons aqui. Ó. Então tem uma ligação dupla, certo? E aqui eu tenho o quê? 4 elétrons ao redor do nitrogênio. E eu tenho 2 ligações simples. Vou colocar aqui, ó, simples. E aí eu vou ter 4 elétrons ao redor do nitrogênio também. Então, ou seja, 4 mais 4 tem 8 elétrons ao todo. Certo? Porque aqui eu vou colocar de outra cor, para vocês entenderem aqui. 1, 2, 3, 4. E eu tenho um sobrando, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho um a mais, tá? Beleza. Então, o nitrogênio ele está no segundo período, ou seja, ele não pode expandir o octeto. Ele não possui orbital, quando a gente faz o diagrama de Linus-Pauling, ele não tem orbital D disponível. Mas ele tem o S, tá? E o N nunca tem o SP, né? Mas, por exemplo, o enxofre, se a gente olhar aqui, ó, ele está no período 3. Só mostrando para vocês aqui, ó, terceiro período do enxofre, ele expande, o nitrogênio não, né? Ele nunca vai ultrapassar 8 elétrons, tá?
Diferente do S. O S, sim, ele pode expandir. Eu estou só usando o exemplo do S, do enxofre, para vocês entenderem a questão do diagrama de Linus-Pauling, né? Portanto, pessoal, o que a gente entende, né? O NO3 menos, ele tem as ligações equivalentes por deslocalização. O N não ultrapassa o octeto, justamente porque ele está no segundo período. Tá? Então, por isso a resposta correta. Tá? As ligações entre nitrogênio e oxigênio são equivalentes, em razão da deslocalização dos elétrons. E no átomo central não ultrapassa o octeto, porque segundo período. Questão para mim, a questão mais difícil da prova, tá? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 28. Vamos lá. Em uma refinaria de petróleo, processos de hidrogenação são realizados utilizando catalisadores heterogêneos. O que é um catalisador? O catalisador ele vai facilitar uma reação. Tá? Utilizando catalisadores heterogêneos, sólidos, nos quais reagentes gasosos absorvem na superfície do catalisador antes de reagirem. O engenheiro avaliou diferentes condições: aumento da temperatura, uso de catalisador com maior área superficial específica e presença de impurezas que competem por sítios ativos na superfície, considerando os princípios cinéticos, cinética química, envolvidos em catálise heterogênea, assinale a alternativa correta, tá? Eu vou direto na resposta letra B aqui. A etapa de absorção dos reagentes na superfície do catalisador pode ser determinante na velocidade global da reação. Então, o catalisador ele vai facilitar. Então, se ele facilita, óbvio, a reação ela vai ocorrer mais rápido, tá? Então, segundo a teoria, na catálise heterogênea, ou seja, quebra, né? Catálise, lise vem de quebra. O mecanismo ele envolve várias etapas no caso, né? Então, ele tem primeiro a absorção dos agentes, ele vai absorver, como está escrito ali, ele vai ter a reação na superfície e ele vai ter o que a gente chama de desorção dos produtos. E aí é o seguinte, qualquer uma dessas etapas pode ser a etapa determinante para aumentar a velocidade global, entendeu? Então, é isso, pessoal. A resposta é letra B. É porque, por exemplo, vamos lá, letra A, o catalisador heterogêneo atua aumentando a energia de ativação da reação. Ok, o catalisador ele aumenta a energia de ativação, tornando-a mais seletiva. Pelo contrário, o catalisador ele diminui a energia de ativação, porque o gráfico fica assim, ó. Eu falei errado, desculpa. Reação normal. Com o catalisador, vai ser isso aqui. Isso aqui é energia de ativação, certo? Então, ele vai diminuir a energia de ativação, que é a energia necessária para ocorrer a reação. Então, o catalisador atua aumentando, não, atua diminuindo. Que eu li aqui pensando na velocidade, né? Não aumenta a velocidade, ele diminui a energia de ativação. Então, aqui está errado. Né? Ele aumenta a energia? Não, o catalisador ele diminui a energia de ativação. A C. As impurezas podem aumentar a velocidade da reação ao ocupar sítios ativos e facilitar a adsorção dos reagentes. Né? Então, por que isso está errado? Impurezas, elas são como se fosse veneno do catalisador. E elas reduzem a velocidade, né? Então, olha lá, impurezas pode aumentar a velocidade? Não, vai reduzir. Aumentar a velocidade é justamente o que o exercício, que a letra B está falando. Então, tudo ao contrário. Que não aumenta, que diminui. É veneno. A D. O aumento da área superficial do catalisador não influencia na velocidade da reação, pois a reação ocorre apenas na fase gasosa. Pelo contrário,
Maior área superficial, mais sítios ativos, maior velocidade de reação. Tranquilo? É tudo ao contrário. Beleza? Vamos para a questão 29 agora. Questão idêntica que caiu no CFO, tá? Então vamos lá. Sistema Internacional de Unidades, o Joule é uma unidade utilizada para medir energia e trabalho. Essa unidade pode ser expressa em função das unidades fundamentais do Sistema Internacional. A sinal alternativa que apresenta corretamente a equivalência do Joule em unidades básicas do Sistema Internacional. No Sistema Internacional, nós temos algumas unidades aqui que são mais ou menos, se não me engano, são 7. Que é a massa, que é em quilograma, o comprimento, que é em metro, o tempo, que é em segundo, a corrente elétrica em ampere, temperatura em Kelvin, quantidade de matéria em mol. E tem uma que é intensidade luminosa, que ela é em candela, mas eu nem vou colocar aqui não. Então, para a gente achar essa unidade aqui, por exemplo, a gente usa a fórmula do trabalho. Trabalho igual a força vezes o deslocamento, tá? E o que o trabalho vai substituir aqui nessas alternativas? Vamos lá. O que é a força? Força é igual a massa vezes a aceleração, né? A força não é em newtons, a massa não é em quilos, a aceleração não é em metros por segundo ao quadrado? Beleza. Ou é metros dividido por segundo ao quadrado, ou metro vezes segundo elevado a menos 2. Por quê? Eu inverti a fração ali. Beleza. E o deslocamento é em metro. Então ficaria assim, ó, no lugar do trabalho, que a unidade é joule, ficaria o joule é igual a força, que é o quê? Massa vezes deslocamento, ou seja, quilo vezes metros vezes segundo a menos 2, né? Quilos vezes metro vezes segundo a menos 2, vezes deslocamento, que é em metro. Metro vezes metro é metro ao quadrado, né? Então fica o joule é igual a quilograma vezes metro ao quadrado vezes segundo elevado a menos 2. Resposta letra A. Show? Então é isso. Vamos para a questão 30. Vamos lá. Questão 30. Em dias quentes e frios. Em dias quentes e frios. Em dias quentes, os fios de energia elétrica entre postes podem sofrer dilatação térmica, aumentando seu comprimento. Ó, questão de dilatação, tá? Considere um fio de alumínio com 40 metros de comprimento, instalado a 20 graus Celsius. Beleza. Em um dia quente, a temperatura do fio chega a 50 graus Celsius. Então tem uma variação de 30 graus aqui. Até aí, ok. Beleza. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, determine aproximadamente o aumento do comprimento do fio. Tá? Não é uma questão difícil, você tem que saber a fórmula. A fórmula é o quê? O ΔL é igual ao L inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, certo? Então vamos lá. O ΔL, ou seja, o aumento da temperatura vai ser o quê? O comprimento inicial, 40 metros, vezes o coeficiente, que ele já falou ali, que é 2,4 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é 30. Beleza? 30 graus. Mas vamos lá. Eu posso utilizar esse 30 aqui? Bom, vamos fazer os cálculos, né? Se eu fizer os cálculos aqui, o que eu vou achar aqui na... Aqui é um cálculo simples de multiplicação. Então vamos lá. Para facilitar aqui, vou fazer o quê? O 40 vezes 30 primeiro. 4 vezes 30. Acho que é mais fácil mexer. 4 vezes 3, 12. 2 zeros, 1.200. Vezes 2,4 vezes 10 a menos 5. Lembrando que tem que sair em metros, tá? Aqui vai sair em metros, depois tem que transformar para centímetros. Beleza. 1.200 vezes 2,4, se você fizer aí, você vai achar 2.000
880 vezes 10 a menos 5, certo? E aí é o seguinte, vamos lá, se eu utilizar a potência, menos 5, eu vou andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu DTL vai ficar 0, quanto? 0,288. Isso é em metros, tá? Em metros. Transformar em centímetros, eu multiplico por 100. E aí o meu ΔL vai ser, andei 1, 2 casas para a direita. 2,88 mais ou menos centímetros. Então a resposta é 2,9 centímetros. Tranquilo? Bem de boa essa questão. Tinha que saber a fórmula. Tranquilo. Vamos para a 31. Olha só. Em muitas residências brasileiras, utiliza-se o chuveiro elétrico. Para que será? Durante o banho, uma pessoa percebe que, ao tocar na parte metálica do registro do chuveiro, sente pequenos choques elétricos. Após verificação, constatou-se que havia um problema no aterramento do aparelho. A alternativa que melhor explica por que o aterramento reduz o risco de choques elétricos nesse tipo de situação é... Vamos lá, vamos para a resposta letra B de bola. O aterramento cria um caminho de menor resistência para a corrente elétrica, desviando-a para o solo. Então, o aterramento ele funciona sempre pelo caminho de criar um caminho alternativo e de baixíssima resistência elétrica entre a estrutura do equipamento, né, no caso ali a carcaça, e o solo. Tá? E aí, por exemplo, em caso de... Fala fuga de corrente. Né? Em caso de fuga de corrente para a parte metálica lá, a corrente prefere fazer o quê? Escoar pelo fio terra, né? Que tem menor resistência, é só um fio, não tem nenhum outro material, né? Em vez de passar pelo corpo humano, por exemplo, que tem mais resistência. Tranquilo? Então, acaba que o corpo humano é uma resistência, o fio terra não tem resistência, então a energia tende a passar por onde não tem resistência, ou a mínima resistência possível. Tranquilo? Vamos para a 32, tá? Aqui, pessoal, essa parte parte de biologia, não é muito a minha área, então fiz uma pesquisa bacana aqui para a gente entender, tá? Então, questão 32, sobre a organização e funcionamento do sistema nervoso autônomo. Qual é a resposta? Eu vou na letra B, que é a resposta correta, e vamos comentar. Vamos lá. Tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático, há sinapse entre neurônios pré e pós-ganglionares e gânglios autonômicos. Vamos lá. O que é isso? Nas duas divisões do sistema nervoso autônomo, né, que ou seja, vai acontecendo sozinho. Nas duas partes, o que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso simpático e o parasimpático. A via, chama via eferente, é bissináptica, ou seja, ela corre sinapse entre os neurônios, a comunicação entre os neurônios. Então tem neurônio pré-ganglionar, sinapse em gânglio autonômico, neurônio pós-ganglionar, e aí o órgão que vai receber, né, que vai, por exemplo, coração e tudo mais. Então, o que a gente precisa saber que as sinapses elas ocorrem tanto em um quanto em outro, nos dois. Não existe comunicação de neurônios apenas em um lado, né? Vamos para a questão 33. Mesma coisa, fiz uma breve pesquisa aqui. Questão 33. A perda do epitélio de revestimento em queimaduras extensas compromete a função de barreira do organismo, aumentando o risco de perda de fluidos e infecções. Considerando as características histológicas que sustentam essa função, assinale a alternativa. Então, você queimou, você vai deixar seu corpo aberto a infecções, né? Então, a resposta da 33 é letra A. As junções intercelulares, como as oclusivas e os desmossomos, contribuem para a coesão entre as células epiteliais e para a seletividade da barreira. Tá? Então,
o que seria essa junção intercelular aí? As junções intercelulares, elas são fundamentais para que a barreira epitelial ela fique, né, íntegra, né, para ter proteção, né? As junções oclusivas, elas vedam o espaço intercelular, porque uma célula junta com a outra, fica algum espaço. Então as junções oclusivas servem para tampar esse espaço, para controlar a passagem de substância, né? E os desmossomos, eles têm a resistência mecânica, é o que dá a questão da elasticidade, por exemplo, e a coesão das células, para mantê-las unidas, certo? Então é isso. As junções intercelulares, como as oclusivas e desmossomos, contribuem para a coesão entre as células epiteliais e para a seletividade da barreira. Então, são esses três conjuntos que fazem as células se juntarem para criar essa barreira de proteção. Vamos para a questão 34. Vamos lá. A fragmentação florestal em Minas Gerais tem sido intensificada pela expansão agrícola e urbana. Sobre os impactos ecológicos desse processo, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos para a alternativa B, que é a resposta correta. O efeito de borda, vamos comentar o que é isso aqui, pode alterar as condições microclimáticas dos fragmentos, influenciando a composição das espécies. Vamos lá. O que é efeito de borda? O efeito de borda é um dos fenômenos, um dos principais fenômenos que causam impacto na fragmentação florestal, né? Nas bordas dos fragmentos, há maior penetração de luz, vento e temperatura. E aí o que acontece? Cria condições microclimáticas distintas no interior da floresta. Então, como altera essa questão de clima, cria microclimas, altera a composição de espécies. E aí vai favorecer algumas espécies, outras vão ser mais prejudicadas, né? Então, o efeito de borda, que é o quê? A penetração de luz, vento e temperatura, criando microclimas dentro da floresta fechada, né? Então, o efeito de borda pode alterar as condições microclimáticas dos fragmentos, influenciando a composição das espécies. Então, tem essa questão da alteração. Vamos para a questão 35, tá? E última questão das ciências da natureza. Em áreas urbanizadas, sobre terrenos kársticos em Minas Gerais, como na região de Lagoa Santa, a ocorrência de subsidências abruptas está associada a processos geomorfológicos e hidrogeológicos específicos. Tá? Hidrogeológico tem a ver com questão de pedras com da água, geomorfológico tem a ver com a mudança, né, de pedras, enfim. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aqui é 35, questão letra B. Rebaixamento do nível freático, que é da questão do lençol freático, né, da água que está no subsolo, pode favorecer o colapso de cavidades subterrâneas previamente sustentadas pela pressão da água. Tá? Então, o que é terreno kársticos? É terreno com calcário, por exemplo. Então, a água subterrânea ela dissolve a rocha ao longo do tempo, criando cavernas e cavidades. Então, tem um solo aqui, tem um lençol freático lá no meio do solo. Então, ele vai dissolvendo o solo, criando como se fosse ductos, assim, né? E quando o nível freático ele se rebaixa, se diminui, ou às vezes pela drenagem urbana, ou às vezes por uma estiagem intensa, perde sustentação hidrostática, que mantinha essas cavidades aqui, ó, como tinha muita água, mantinha a cavidade, o quê? Mantinha ela estável. Então, o teto das cavidades vai colapsar de uma vez.
Aí gera, né, as erosões e tudo, pode gerar erosão dentro da cidade e tudo mais. Tá? Então essa é a resposta letra B por conta disso. Beleza? Questão bem específica mesmo, bem difícil, tive que fazer uma pesquisa para conseguir responder com um mínimo aí de clareza. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Correção da ciência da natureza. Qualquer dúvida é só me chamar, só escrever lá que a gente comenta. Um grande abraço, até mais.